Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz. Vamos continuar então aqui com as nossas aulinhas. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como a gente consegue desenvolver um aplicativo utilizando o Expo. E o aplicativo que a gente vai desenvolver é um cronômetro. Um cronômetro bem simples, onde a gente vai startar ele, vai conseguir pausar e depois resetar. Beleza? Só que antes da gente começar o desenvolvimento, o que a gente tem que ter na nossa máquina? A gente precisa de duas ferramentas principais, como eu comentei nas outras aulas. A primeira delas é o Node. O Node é uma plataforma de desenvolvimento de código aberto que foi desenvolvida em cima do motor V8 do JavaScript. Ou seja, a gente consegue desenvolver vários tipos de aplicação utilizando o Node e basicamente para isso a gente vai utilizar o JavaScript por trás para desenvolver os nossos códigos. Beleza? Então aqui, eu vou acessar esse nodejs.org/in/download e aqui dentro ele vai me dar as opções de download, certo? Quando a gente entrar, a gente vai ver que tem dois tipos de download que a gente pode fazer, o LTS e o Current, beleza? O LTS é a versão mais confiável do Node.js para a gente baixar. Inclusive, eles colocam aqui, ó, recomendado para a maioria dos usuários, beleza? Já a Current é a última versão lançada, ou seja, por se tratar da última versão lançada, às vezes pode ser que tenha algumas coisas que estão falhando, não está 100% testado e tudo mais. Já a LTS é justamente o contrário, ela é a versão mais confiável, que já foi testada, eles já têm noção de quais são os bugs que tem ali dentro e tudo mais. Então, por isso, geralmente, a gente vai baixar a versão LTS. No meu caso, eu já tenho o Node instalado, mas para ti que tem o Windows, é simplesmente vir aqui, clicar no botãozinho do Windows Installer, ele vai baixar para a gente esse executável. Quando a gente executar ele, é basicamente a gente ir no next, 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 próximo, 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 no caso, e assim ele vai instalar bem tranquilo. Já para o macOS e para o Linux, aí eu vou precisar que vocês deem uma pesquisadinha, tá? Porque já é um pouco diferente o formato ali e tudo mais, mas não é nada muito complicado, beleza? Então, instalado isso aqui, a gente vai para a nossa segunda ferramenta, que é o VS Code. Visual Studio Code é uma IDE, que é basicamente um ambiente de desenvolvimento, certo? É onde a gente vai conseguir escrever nosso código, ter acesso aos nossos arquivos e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, a gente acessa esse code.visualstudio.com/download e a gente vai ter aqui as opções para baixar para Linux, para baixar para Mac e para baixar para o Windows. O Windows é o mesmo tipo de instalação. Clicou aqui, ele vai trazer para a gente, no caso aqui, toda a questão do Getting Started, né? Já vai mudar para essa página, mas ao mesmo tempo ele baixa para a gente um executável. Esse executável a gente executa ele e, novamente, é só seguir o passo a passo ali e a gente vai ter o Visual Studio Code instalado na nossa máquina, beleza? Ok, tendo essas duas ferramentas instaladas, aí a gente pode começar o desenvolvimento do nosso aplicativo, beleza? Então, para a gente começar, o que a gente sempre precisa fazer? Abrir a documentação da ferramenta que a gente vai estar usando, ok? Então aqui a gente vai entrar na documentação do Expo, que é aqui nessa URL expo.dev. Quando a gente entrar aqui, a primeira coisa que ele traz é um Get Started, ok? A gente clica no Get Started e ele vai levar a gente para a documentação básica dele, que é basicamente falar ali, aqui tu tem um início rápido, como tu cria um aplicativo rápido, aqui é um tutorial sobre como a gente pode criar um aplicativo que vai utilizar alguns recursos a mais para entender como ele funciona. Inclusive, eu super recomendo vocês fazerem esse tutorial, belezinha? E aqui ele vai trazer algumas outras informações sobre quais os tipos de APIs que o Expo consegue trabalhar, ou seja, ele consegue utilizar mapa, consegue utilizar a câmera do celular, notificações, e vai ter outras ali, é claro. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o início rápido, tá? Como eu comentei antes, a gente vai estar fazendo um aplicativo de cronômetro, bem simples. Então, eu vou copiar esse código aqui de criação do aplicativo, ok? Como a gente instalou o Node na nossa máquina, o que vai acontecer? O Node ele traz junto o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node, tá? E ele vai trazer para a gente alguns comandos que a gente consegue executar ali dentro, como é o caso do npx create expo app, e aqui no final, ao invés de ser my app, a gente vai chamar de cronômetro, beleza? Só para vocês entenderem, o npx é basicamente o npm, só que ele é de certa forma o npm express. O que ele vai fazer? Ao invés de baixar todos os pacotes e deixar esses pacotes na nossa máquina, ele baixa os pacotes, utiliza só aquilo que ele precisa e depois chuta esses pacotes para fora, beleza? Então aqui a gente vai rodar esse comando, create expo app cronômetro. Vou dar um enter aqui. Aqui, ó, ele já está fazendo, ele fez o download, extraiu os arquivos do projeto e vai estar rodando o npm install ali por trás, certo? Eu vou dar uma pausa aqui, porque ele vai levar um tempinho para fazer isso,
e depois eu estou de volta. Bom, de volta aqui, pessoal, já terminou de instalar. E basicamente uma coisinha que eu esqueci de mostrar para vocês antes é a questão de onde a gente vai estar instalando esse carinha, beleza? Aqui eu usei o comando cd, c2./projetos, para chegar numa pastinha, que é onde eu guardo os meus projetos, para daí ali dentro instalar. Então aqui eu rodei o Expo cronômetro, beleza? Se vocês forem olhar aqui, no meu caso ele deu alguns probleminhas aqui, não exatamente problemas, né? Só apontou algumas vulnerabilidades, porque meu pacote NPM está um pouquinho atrasado, antigo, ok? Mas aqui o projeto está pronto, certo? Então o que ele nos fala? Para tu conseguir executar o teu projeto, tu vai fazer o seguinte, vai rodar um CD cronômetro, que é para abrir a pastinha, depois vai rodar um npm run Android, se tu tiver um dispositivo físico ou um emulador de Android, ou então esse aqui para iOS, ou então um npm run web. Qual que eu vou estar rodando com vocês? A gente vai rodar o web, que é justamente por ser um aplicativo simples, que não requer muito recurso de um celular de verdade, então a gente vai utilizar ele para a gente conseguir visualizar, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar um CD cronômetro, ok, já estamos dentro da pastinha, só que agora eu quero começar a usar o VS Code, o Visual Studio Code, para enxergar meus arquivos, ver o que tem lá dentro, conseguir mexer, fazer ali toda a questão de edição dos arquivos e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Vou rodar aqui um code ponto. O code ponto, ele é um comando específico do Visual Studio Code, ou seja, quando a gente instala ele, ele já por trás dos panos instala esses comandos do VS Code para a gente conseguir rodar eles na linha de comando, beleza? Então eu rodei aqui o code ponto, ele vai abrir para mim o Visual Studio Code, aí aqui está ele, e aqui ele já traz para a gente quais são as pastinhas que foram criadas no nosso projeto. Então o que a gente vai ver aqui? Tem a pastinha Assets, que é onde ele vai salvar alguns ícones, algumas imagens e assim por diante, principalmente imagens do Expo, certo? Vai ter a pastinha Node Modules, que é onde estão todos os pacotes do Node que foram instalados nesse projeto. Vai ter aqui um arquivo git ignore, que ele traz por padrão, então se a gente for utilizar um repositório git, esses arquivos aqui são os arquivos que não vão subir para esse repositório. Vai trazer aqui, eu vou pular o app.js que a gente vai ver ele depois, tá? Vai trazer aqui um app.json, que tem algumas informações sobre o nosso aplicativo. Um Babel config.js, que é uma biblioteca que faz também algumas traduções, entre aspas, do código. Um package.lock.json, que é o arquivo que vai ter aí todos os pacotes que estão instalados aqui dentro, a versão deles e tudo mais. E o package.json, que é o arquivo que basicamente diz o que tem no nosso aplicativo. Então aqui vai ter o name dele, que é o cronômetro, a versão, qual que é o arquivo principal. Então aqui fica lá dentro do Node Modules. Tem aqui os scripts que a gente vai rodar, que a gente vai conseguir executar nosso aplicativo. Então vai ter o script start, que ele vai rodar lá por trás um comando que é o expo start para iniciar o nosso aplicativo. Aí tem o Android, iOS, web e assim por diante, certo? E tem aqui as dependências. Então, quais são os pacotes que ele precisou? Aqui ele precisou só do Expo, o Expo Status Bar, React e React Native, beleza? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no f.js. O f.js é o arquivo principal do nosso aplicativo. É nele que vai estar tudo aquilo que a gente precisa para rodar e é aqui que a gente vai desenvolver quais são as funcionalidades que ele vai ter e tudo mais. Só que assim, se a gente vai fazer um aplicativo muito grande, a gente não precisa deixar tudo somente dentro dele, ok? A gente consegue criar aqui pastinhas, outros arquivos e importar o conteúdo desses outros arquivos aqui para dentro, certo? Pois bem, vamos lá. Para a gente começar, eu vou abrir aqui o terminal dentro do VS Code. Para isso eu vou apertar aqui no meu teclado Ctrl aspas. Ele vai abrir aqui o terminal. O que a gente vai fazer aqui? Conforme a gente viu aqui, ele tem um comandinho para web, certo? Então eu vou rodar aqui um npm run web, certo? Se tu não for rodar o start, aí tu tem que colocar o run na frente. Se tu for rodar o start, é só colocar npm start, que ele já reconhece por padrão. Mas para outros comandos que não sejam start, tu tem que colocar o run na frente, certo? Então aqui eu vou dar um enter. Ele vai demorar um pouquinho ali para fazer as instalações dele e tudo mais. Então, ó, aqui ele está falando que já tem uma porta, ele por padrão, né, abriria a porta 19.000, só que ele fala que ela já está sendo usada, porque no caso eu já estou usando mesmo. Então ele oferece ali, ó, consegue abrir ela na 19.001? Beleza, coloquei um Y e falei que é essa que eu quero abrir. Só que olha só que interessante, ele deu um erro aqui pra gente. Se tu quer rodar o teu aplicativo na web, tu precisa ter esses carinhas aqui, que tu não tem no teu projeto por enquanto. Então, ele aproveita e já dá pra gente qual que é o comando que a gente tem que rodar. Então, esse comando aqui. Vou dar um Ctrl Shift C para conseguir copiar aqui de boa.
e o Ctrl Shift V, e daí a gente vai colar ele aqui embaixo. E a gente basicamente vai instalar esses pacotes no nosso projeto, beleza? Então a gente espera um pouquinho ali para ele fazer essa instalação desses pacotes. São pouquinhos pacotes ali, mas é para ele conseguir trabalhar com a questão da web. A gente conseguir abrir ele no Chrome, no Firefox e assim por diante. Perfeito, ó. Terminando de instalar aqui já. Ok, conseguiu instalar. O que a gente vai fazer? Vai rodar de novo o mesmo comando de antes, o npm run web. Então a gente rodando o npm run web, ele vai de novo falar que está já sendo usado outra porta, vai oferecer 19.001, vou dar um sim, ok. Ele vai iniciar aqui o Metro Bundler, que é basicamente o carinha que ele faz aquela questão de simular não, né? De chamar as APIs dos dispositivos e tudo mais e iniciar o nosso aplicativo. Aí aqui tem um outro ponto que ele precisa de uma outra porta que eu já estou usando também, então só vou dar um yes ali para ele conseguir utilizar. E aqui, se vocês olharem, ele já está abrindo para nós um localhost nessa porta 19.007, ok? E aqui dentro ele vai abrir nosso aplicativo literalmente como se fosse na web. Então, ó, aqui ele fala, abra seu app.js para começar a trabalhar no seu aplicativo. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um F12. E no meu F12 eu tenho o seguinte. Vai ficar minha telinha aqui aparecendo, estragando, né? Mas sem problemas. Quando eu venho aqui no F12, eu consigo abrir aqui do lado, nessa parte, para a gente conseguir utilizar ele de acordo com o dispositivo que a gente quer. Então, para a gente conseguir mexer na resolução. E nessa resolução, eu tenho aqui o iPhone 6, 7, 8, né, um simulador dele, e que daí vai ficar aparecendo nesse formato, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar lá no Visual Studio Code, e no Visual Studio Code a gente vai abrir o f.js. Ó, é justamente aquilo que está aparecendo na tela dele. Ele tem uma view, tem um textinho dizendo para abrir o app.js para começar a mexer no aplicativo e um status bar. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai apagar esse status bar porque a gente não vai utilizar ele, beleza? Ao invés disso, a gente vai importar aqui o React. Então, import React from React. Toda vez que a gente for trabalhar com o aplicativo React Native ou Expo, a gente sempre tem que importar esse cara para ele conseguir trabalhar certinho ali com todas as funções do React, certo? E o que a gente vai fazer aqui? Como a gente vai criar um cronômetro, a gente vai precisar basicamente do style sheet, que é para a gente conseguir fazer a estilização, certo, dos nossos componentes. Vai utilizar ali um texto, certo, para a gente exibir o tempo. Vai utilizar a view para conseguir organizar um pouquinho melhor as coisas. E a gente vai utilizar um carinha que se chama button. Ele é do React Native Web. Aqui. Então, o que acontece? O que a gente está fazendo aqui? A gente está importando um carinha chamado button da biblioteca React Native Web, que está aqui dentro dos Node Modules, ok? Então, é como se alguém já tivesse ido lá, já tivesse desenvolvido um botão todo no React Native e tal. Só que daí, para a gente não precisar fazer isso, essa pessoa disponibilizou como um pacote e esse pacote vem aqui para a gente, ok? Aí a gente consegue utilizar um botão já pronto. Então, a gente vai estar utilizando esse button. Outra coisa que a gente vai fazer, ao invés de chamar o nosso aplicativo de app, eu vou chamar ele de cronômetro, para ficar mais fácil. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está exportando por default a função cronômetro. E aí lá por trás dos panos, o Expo ele vai estar chamando essa função aqui e vai estar executando tudo aquilo que ela precisar chamar e executar. Então aqui eu salvei dando Ctrl S e ele já deu aqui, ó, web compilado com sucesso. Se a gente voltar aqui, ó, aqui no caso deu algum probleminha, na verdade, porque ele não está mais exibindo o textinho que estava exibindo antes. Se eu voltar pro app, o que vai acontecer? Bom, acho que eu fiz alguma besteira aqui, mas enfim, vamos continuar aqui com a questão do nosso aplicativo, certo? O que a gente precisa dentro dele? Ah, tá. Deve ser porque eu não apaguei esse status bar. Salvei de novo, compilei. Ó, pronto. É que antes a gente estava importando status bar, só que eu continuei utilizando ele aqui. Então deixa eu dar um Ctrl Z. Ó, se a gente chamar alguma coisa
e a gente não importar ela de lugar nenhum, o nosso código ele vai falhar, certo? Então, de onde vem esse status bar? Não sei. Aí simplesmente o código falha. Então, quando a gente apagar uma importação, a gente também tem que cuidar para apagar onde a gente está utilizando aquela importação, beleza? Então, apaguei esses dois carinhas. Agora sim, estou importando o React e esses outros materiais aqui. E vou chamar esse carinha aqui de cronômetro, certo? E o que a gente precisa ter dentro do nosso cronômetro? No nosso cronômetro, a gente vai precisar de alguns outros elementos. Então, o primeiro deles vai ser essa view. A gente vai manter ela, porque a gente precisa de uma caixa para colocar ali dentro o nosso cronômetro. A gente vai manter esse texto. Só que o que a gente vai colocar aqui dentro? Aqui, a gente vai colocar uma variável. Para isso, quando a gente quer colocar uma variável dentro de uma tag do React Native, a gente tem que botar aqui as chaves, certo? E dentro das chaves a gente vai colocar o nome dessa variável. Então aqui eu vou chamar ela de tempo. Eu não criei essa variável ainda, tá? Então para isso, a gente vai vir aqui em cima. Vou chamar o const, que é basicamente uma palavra reservada para definir uma variável, certo? E aqui, ao invés de só declarar uma variável simples, eu vou estar declarando um estado. Um estado é uma questão ali do React Native, que é para a gente conseguir utilizar variáveis que vão se alterar junto com os estados da nossa aplicação. Se a gente só largar uma variável normal, que ela vai mudando de valor conforme alguma ação ali, ela não funciona, porque o React ele não deixa, certo? Por isso que a gente tem que estar trabalhando com os estados. Então aqui, primeira coisa que a gente precisa para determinar um estado é a variável principal, aquela que vai ter o valor dentro dela, nesse caso aqui vai ser o tempo, e depois a gente tem que declarar uma segunda variável que ela vai funcionar como uma função, certo? Essa função, ela sempre vai servir para colocar dentro da variável tempo algum valor. Então, por isso a gente chama ela de setTempo. Nesse caso aqui, a variável tempo ela vai receber literalmente tempo ali, né? Segundos, vai receber um valor inteiro. E o setTempo ele vai fazer o quê? Ele vai servir simplesmente para ir lá, chamar o tempo e tô botando um segundo ali dentro, tô botando mais um segundo ali dentro e assim por diante. Se a gente fizer algo do tipo, tempo recebe 5, vai dar um erro, ele não vai deixar a gente fazer. Porque como ele é um estado, o estado ele não funciona como uma variável normal. Então, para a gente fazer com que o tempo receba 5, a gente tem que ir lá, tem que botar set tempo e passar esse valor ali dentro. Então, vai ficar mais ou menos assim, set tempo 5, ok? Aqui, a gente não terminou de declarar nossa variável aqui, nosso estado. Para isso, eu vou chamar useState, que é um hook do React Native, que a gente utiliza basicamente para falar, isso aqui é um estado. Aqui eu vou clicar nesse carinha, que ele já vai importar automaticamente lá do React, certo? Então aqui eu estou importando o useState. E o useState ele é mais ou menos uma função, certo? E para ele a gente tem que passar alguma coisa dentro. Se eu estou criando um nome, geralmente a gente vai passar uma string. Então no meu caso ficaria aqui Luiz. Se eu estou criando um objeto, passaria um objeto aqui dentro. Sei lá, chave dos pontos valor. E assim por diante. Certo? Só que, nesse caso aqui, como a gente está criando o tempo é o quê? Um valor inteiro. Então, para isso, a gente vai estar passando aqui dentro 0. Porque o nosso cronômetro ele vai sempre iniciar em 0. Beleza? Então, vou pegar o tempo, vou chamar o tempo aqui dentro. Aqui, como ele está só em exibição, não tem problema. A gente não está atribuindo nada para ele, certo? Eu vou colocar aqui do ladinho segundos. Vou salvar. E agora a gente volta lá na web e 0 segundos. Perfeito, certo? Voltando aqui, o que é o próximo passo que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma outra view, então a gente vai colocar os nossos botões. O botão de start, o botão de pause e o botão de finalizar. Então aqui eu vou chamar o button. O button ele é um componente que ele se abre e se fecha nele mesmo, ou seja, vocês verem esse text aqui, eu tenho que abrir ele aqui, colocar uma informação dentro e fechar ele aqui. Já o botão não, o botão eu só preciso abrir ele. Só que o botão ele tem um atributo chamado title. No caso, é basicamente o título, certo? Então aqui dentro a gente vai colocar ele como start. Então a gente criou um botão chamado start e um botão iniciar. Vou salvar. Se eu vier aqui, 0 segundos ali, e aqui o nosso botãozinho de start, beleza? Aí eu vou criar outros dois botões, que é o pause
e o reset. Só ver esses dois carinhas. Se eu vier aqui, tá os 0 segundos, o botão start, pause e reset. Só que eles estão meio feinhos, né? Então o que a gente vai fazer? Se vocês virem, já trouxe por padrão aqui um style sheet, que é basicamente a declaração dos estilos dos nossos componentes. Se vocês olharem aqui, já tem um que se chama container, e esse container está sendo utilizado nessa view principal, que está pegando tudo, certo? O que a gente vai fazer então? A gente vai criar um outro estilo para o texto e um estilo para view que vai armazenar os nossos botões. Então aqui eu vou chamar do texto de text, do botão de buttons, certo? E aí dentro eu já tenho pronto aqui quais são os estilos que vão, mas basicamente a gente vai estar colocando aqui um font size 48, que é para deixar o tamanho do nosso cronômetro bem grande, né, para a gente enxergar ele direitinho, e um font weight bold, que é basicamente colocar um negrito. E para o buttons, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai declarar que o tamanho da view vai ocupar 50% do espaço da tela, aí no caso ele vai ficar 50% centralizado. O tamanho dessa view vai ser de 200 pixels, então ela vai ter uma altura já definida ali, para ficar bem separadinho. Ele vai estar usando um Justify Content de Space Around. O que significa isso? Dentro da minha caixa, qualquer elemento que tiver ali dentro, ele vai distribuir eles em um espaçamento exatamente igual. Então, se só tem dois elementos, um vai ficar em um terço da tela, o outro vai ficar no outro terço. O around significa que o espaço que tiver em branco, ele vai jogar antes e depois desses meus elementos. Se fosse o space between, ia ser o espaço entre eles. Então, tipo, um elemento ia ficar extremamente colado numa borda e o outro elemento extremamente em outra borda, e no meio ia ficar todo o espaço sobrando. O around significa que ele vai deixar um espaço em branco, o elemento, espaço em branco, elemento, espaço em branco, e assim por diante. Beleza? Então, vou salvar aqui. Se a gente der uma olhadinha aqui, não aplicou. Ué, mas por que não aplicou? Porque faltou a gente chamar aqui, dentro das minhas tags, chamar esse style. Então, a view, ela tem aqui um atributo chamado style, beleza? E nesse style, eu vou chamar aqui, então, styles.buttons. Então, ele já identifica que lá embaixo eu criei um estilo chamado buttons, e aqui ele já me trouxe por sugestão. Então, eu coloquei aqui, ó, style.buttons. No text, vou fazer a mesma coisa. Chamo o atributo style e passo para ele styles.text, beleza? Aí agora sim vai estar com o meu estilo aplicado. Ó, 0 segundos, start, pause, reset. Bem simples, né? Bom, está funcionando o nosso cronômetro? Vamos ver. Vou clicar no start, pause, reset. Bom, não aconteceu nada. Isso porque a gente não criou nenhuma função para dizer o que tem que acontecer, certo? Então, para isso, aqui a gente vai estar criando agora outras funções, certinho? Então, a primeira delas, a gente vai chamar como um const iniciar cronômetro. Ok? Aqui a gente está utilizando uma expressão lambda para dizer que ele é uma função que, no caso, ele utiliza aqui os parênteses e a flechinha e tudo mais. É uma das formas de a gente declarar, a gente poderia só colocar function iniciar cronômetro, por exemplo. Mas aqui eu prefiro trabalhar com expressão lambda, ok? Então, o que a gente precisa para iniciar o nosso cronômetro? A gente vai precisar utilizar uma função do JavaScript que é o setInterval. Então, para isso, antes de qualquer coisa, a gente vai ter que criar um novo estado aqui em cima, que é um intervalo. Const intervalo e set intervalo, que é para a gente conseguir setar o valor desse intervalo. A gente vai usar um useState e o valor inicial dele vai ser nulo, porque esse intervalo, quando a gente abrir o aplicativo, ele já não pode estar rodando. Então a gente deixa ele como nulo, porque ele vai olhar, ó, tá nulo, não preciso fazer nada, beleza? E aí aqui dentro do iniciar cronômetro, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o setIntervalo. SetIntervalo é uma função, tá? Só para vocês lembrarem. E ali dentro a gente vai chamar o setInterval, que é a função do próprio JavaScript, beleza? Então, essa daqui, como ela já é nativa do JavaScript, a gente não precisa importar de lugar nenhum. Então, a gente chama um setInterval. O setInterval vai receber ali dentro uma outra função lambda. Criei minha função aqui. E dentro dela, o que a gente tem que fazer? A gente vai dar o setTempo
como sendo tempo mais 1. O que isso significa? Aqui a gente está setando o nosso intervalo para que toda vez que ele fizer o set intervalo, ele vai setar o tempo mais 1. Ou seja, cada vez que passar 1 segundo, o tempo que iniciou em 0 vai receber 1. Então vai 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Só que para isso, a gente precisa vir aqui no set intervalo e como segundo parâmetro, além da função, tudo isso aqui é uma função, no segundo parâmetro a gente tem que passar qual que é o tempo que ele precisa para executar de novo essa função. É justamente para isso que serve o set intervalo. Então, executei uma vez, espera um tempo. Executei outra vez, espera um tempo. Executei outra vez, espera um tempo e assim vai indo. Dessa forma a gente consegue fazer esse cronômetro. Então, aqui a gente vai colocar o valor 1000. O que é o valor 1000? 1000 milissegundos, que é equivalente a 1 segundo. Ok? Beleza, criamos a nossa função. Vamos lá no nosso aplicativo, vou dar um start. E não funcionou de novo. Mas por quê? Porque a gente não chamou o iniciar cronômetro em lugar nenhum. A gente só declarou ele. Então vou copiar esse nome aqui. Vou vir aqui no botão Start. E os botões e alguns outros elementos, eles têm um atributo chamado onPress, que é literalmente quando pressionar, certo? Então, quando pressionar o botão, o que tem que acontecer? A gente tem que executar a função iniciar cronômetro. Então, vai ficar nesse formatinho aqui. Vou salvar ele, beleza? Volto aqui no meu aplicativo, não está rodando. Vou clicar no Start. E ele vai começar a contar. 4, 5, 6 e assim por diante. Beleza, a gente já tem um cronômetro que faz a contagem de alguns segundos. Como é que a gente para esse cara agora? Clicando no pause. Mas o pause ele ainda não tem uma função definida para ele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai criar uma função const pausar cronômetro. Um lambda. E aqui dentro o que a gente precisa fazer? Basicamente, a gente tem que só limpar o nosso intervalo. Então a gente tem que chamar um clear interval, ok? Esse clear interval, ele é uma função nativa do JavaScript, então ele vai ver o seguinte, a gente tem um set interval em algum lugar, tem aqui, esse set interval. O que ele vai fazer? Ele vai limpar esse intervalo, tá? E isso é basicamente passando o quê? A variável de intervalo que a gente criou aqui em cima, certo? Na sequência, a gente vai colocar o set intervalo, nossa variável de novo, a gente vai setar um valor para ela, e vai setar esse valor como null. Bom, para explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui. Na variável, na função iniciar cronômetro, a gente seta o nosso intervalo como sendo esse intervalo aqui, certo? Então, tipo, o intervalo em si, ele está recebendo essa função aqui dentro, beleza? Quando a gente vai chamar o pausar cronômetro, ele vai limpar o intervalo que tem aqui, vai limpar essa função, e ele vai setar o intervalo, vai chamar esse mesmo set intervalo aqui, esse carinha, e vai setar ele como nulo. Ou seja, a função ela vai parar de executar. Mas a gente não está mexendo na variável tempo, ou seja, ela vai ficar lá paradinha no tempo que ela estava. Beleza? Então, para isso, a gente vai vir aqui, copiar o pausar cronômetro, vem aqui no botão de pausar, vai chamar o onPress e vai colocar ali o pausar cronômetro. Vamos salvar. Vem aqui. Pelo fato da gente ter rebuildado o nosso aplicativo, ele vai zerar. Então, vou startar de novo. Vamos esperar um tempinho. Agora eu quero pausar meu cronômetro. Vou clicar aqui no pause. Pausou o cronômetro, beleza. Porque ele limpou o intervalo. Não tem mais um intervalo definido para ele ficar contando de 1 segundo, 2 em 2 e assim por diante. E setou lá o nosso intervalo como nulo. Ou seja, não tem nada executando. E como a gente não mexeu na variável de tempo, ela vai ficar ali. Se eu vier aqui e der um start, ele vai setar de novo o intervalo para ser de 1 em 1 segundo e vai continuar de onde parou. E eu posso parar ele de novo e assim por diante, beleza? Por fim, então a gente vai criar a nossa última função, que é o reset. Então, para isso a gente vai vir aqui, vai criar const reiniciar cronômetro. Aqui eu estou utilizando uma extensão chamada Code1, que é basicamente uma IA que ela vai ajudar, vai dar uma olhadinha no meu código, o que eu estou fazendo, vai me dar algumas sugestões ali, completar código e tudo mais. Beleza? Super recomendo utilizar. Então aqui a gente vai ter o reiniciar cronômetro, e para isso o que a gente precisa fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui em cima, porque a gente tem que parar o nosso cronômetro quando a gente iniciar ele, né? Então a gente vai limpar o nosso intervalo, a gente vai setar o intervalo para nulo, de novo, novamente, porque a gente está resetando, a gente tem que parar.
Só que o que a gente precisa fazer além disso? A gente precisa zerar o nosso tempo aqui. Como a gente faz isso? Chama o setTempo e passa para ele 0. Aí vai ficar valendo 0 de novo. Beleza? Então, a gente vai copiar esse carinha aqui. Vamos lá criar uma terceira função do nosso botão. Ler aqui dentro. O que vai acontecer agora? Vou salvar. Ele vai zerar. Vou iniciar mais um pouquinho aqui o nosso cronômetro para ver o que acontece. 3, 4, 5, pausei. Vou startar de novo. 6, 7, 8. Às vezes ele acaba se perdendo um pouco, ele vai um pouquinho mais rápido, beleza? Então vou pausar de novo. Vou dar um reset. Aí ele zerou. No caso aqui ele zerou porque eu acho que eu devo ter feito uma coisa errada aqui. Mas sem problemas, tá? Basicamente é isso. Vou pausar, resetar. E lá tá ele, resetado. Beleza? Bom, a princípio é isso. Na verdade, a gente pode até dar uma olhadinha aqui por que ele não está funcionando corretamente. Clear intervalo de intervalo, set intervalo como nulo e set tempo igual a 0. Bom, a princípio deveria ser só isso mesmo. Iniciar cronômetro. Bom, olha o que aconteceu aqui. Então, opa, perdão, quebrei a aplicação. No npm run web de novo. Vamos abrir ele aqui de novo, vamos ver ele funcionando. Dessa vez eu vou só deixar a visão normal aqui sem colocar ali. Vou dar um start. Vai começar a contar. Vou dar um reset. Zerou. Provavelmente foi algum. Ele deve ter se perdido ali quando buildou da última vez. Aí agora sim ele já está zerando sozinho aqui, fazendo reset certinho. Bom, pessoal, a princípio é isso. Qualquer dúvida, pode deixar aí um comentário, alguma coisa do tipo. E agora, além disso, recomendo vocês para darem uma estudada nesse código, assistir o vídeo de novo, fazer tudo junto e acompanhando, depois de repente montar um relatóriozinho, tentando entender o que faz cada parte do código e assim por diante, tá? Mas esse aqui foi o nosso primeiro aplicativo, que é o cronômetro, bem simples. E isso aí, pessoal. Até mais.